passando um pouquinho para a parte, digamos assim, estrutural dentro do escotismo, eu queria que o chefe e o irmão também, se pudesse falar um pouquinho pra gente, como que o movimento escoteiro está estruturado em questão de idades, né? Quais são os objetivos e quais são os objetivos ali de cada faixa etária, e como que funcionam esses ritos de passagem, né? A gente falou um pouquinho, elaborou um pouquinho sobre a promessa, eu queria aprofundar um pouquinho mais nisso. Ok, o movimento escoteiro atualmente no Brasil, embora em outros países seja ligeiramente diferente, mas especificamente no Brasil, ele atende jovens de 7 a 21 anos. Quer dizer, crianças e jovens de 7 a 21 anos. De 7 a 10 anos são chamados lobinhos e lobinhas. E a ênfase desse ramo, como a gente fala, é a socialização. O fundo de cena, o que está por trás desse ramo, é a história de Mowgli, o menino lobo. O chefe Renato citou no começo que Rudyard Kipling, né, era membro da maçonaria. Ele foi prêmio Nobel de literatura, o Kipling, em 1908. Ele era um inglês, mas viveu praticamente a vida toda dele na Índia. E ele escreveu vários livros, dois deles, The Jungle's Book, o livro da Jungle, que traz a história de Mowgli, o menino lobo, um menino que se perdeu nas selvas da Índia e foi criado por uma família de lobos. Ainda hoje, ele está presente no movimento escoteiro. No ramo lobinho, os meninos e meninas de 7 a 10 anos, eles não chamam os adultos lá que trabalham com eles, não chamam de chefes. Eles chamam pelos nomes dos personagens do livro da Jungle. Então, o chefe da alcateia, veja, a alcateia, como se chama a reunião dos lobinhos ali, o líder da alcateia chama-se Aquelá. Porque no livro do Kipling, Aquelá era o lobo que dominava a alcateia de Sioni, que é a cidade, a vila onde se passa a história. Os outros chefes recebem nome de Balu, que era um urso que ensinava a lei da selva para os lobinhos e para os outros animais. Outra é Bagheera, que era uma pantera, que era a melhor amiga de Mowgli, e por aí vai. Shio, que era um abutre, Ba, enfim, vários animais da selva, os adultos adotam como personagem para eles. E os lobinhos que vivem nesse universo da fantasia são educados, contribuem-se com a educação deles com esse fundo de cena, o livro da selva. Já quando eles vão para o ramo escoteiro, o objetivo do ramo escoteiro já é a autonomia. Ou seja, o objetivo é fazer com que os jovens ganhem autoconfiança. Então, não é incomum, quando os jovens vão acampar, os escoteiros, que são jovens, meninos e meninas entre 11 e 14 anos, a gente não costuma achar estranho quando um jovem, no seu primeiro acampamento, no final da tarde, começa a querer voltar para casa, começa a ter saudade de casa, eu quero ir para casa, às vezes até chora, quer ir embora. Mas por quê? Porque ali, paulatinamente, ele está começando a romper o cordão umbilical, fazendo com que a sua autonomia e a sua autoconfiança sejam desenvolvidos. Ali, eles vivem em patrulhas e as patrulhas são autossuficientes. Os escoteiros, quando acampam, têm que montar sua barraca, fazer coisas no seu acampamento para melhorar a sua condição no final de semana, cozinhar sua própria comida, serem unidos, se cuidarem, se ajudarem mutuamente. Cada patrulha escoteira recebe o nome de um animal. Enquanto na alcateia, cada matilha, que é o grupinho menor dentro da alcateia, recebe uma cor, porque lobos têm cores, né? Matilha cinza, matilha preta, matilha amarela. Na tropa de escoteiros, cada patrulha recebe o nome de um animal. Patrulha tigre, você foi da patrulha lobo, patrulha leão, mas também pode ser nome... foi da urso? Olha, que maravilha. Nós tínhamos uma patrulha urso aqui no início do grupo. Então, depois, quando esse jovem sai do ramo escoteiro, o próximo ramo é o ramo sênior, que são para jovens
adolescentes de 15 a 17 anos. Ali é o desenvolvimento da identidade. O desafio sênior. Os sêniors, eles vão enfrentar inúmeros desafios, dentro e fora do escotismo. Então, o ramo sênior, a gente se apropria desses desafios que a vida passa a oferecer aos jovens e começa a prepará-los através do desenvolvimento de valores para que eles possam, mais tarde, quando esses desafios suscitarem algum conhecimento mais específico, o escotismo já os esteja instrumentalizando para enfrentá-los. E, por fim, para o ramo maior, onde já não existem mais patrulhas, é o clã de pioneiros, onde todos são iguais, todos formam ali uma tábua, né, que chama dos princípios pioneiros. Ali é o projeto de vida. O objetivo é que o pioneiro se integre efetivamente à sociedade, desenvolvendo um projeto de vida. Nessa altura, o jovem já deve ter em vista uma formação técnica, ou uma formação universitária, ou começando a trabalhar, ou muitas vezes até constituindo família, né? A gente tem jovens cada vez com menos idade, né? Assumindo aí famílias. Então, no final, já no ramo sênior, o jovem já com quase 21 anos, ali já é o projeto de vida. Fundamentalmente é assim que o escotismo brasileiro está organizado. Em alguns outros países já começam a ser atendidos jovens de menos idade. Aqui no Brasil isso ainda está em estudo, pretende-se em mais alguns meses, talvez em alguns anos, ser criado aqui o que eles vão chamar, não se sabe ao certo, né? Mas se especula que é o ramo Castores, que seriam para jovens com menos de 6 anos, né? Então, fundamentalmente assim, acima de 21 anos, esses jovens que foram pioneiros, ou aqueles que passaram em algum momento da sua vida, como você, Guilherme, que passou algum tempo pelo movimento escoteiro, como o Renato, que teve uma experiência maior pelo movimento escoteiro, se desejarem contribuir, podem atuar como escotistas ou como dirigentes, que são membros adultos voluntários que atuam nas unidades escoteiras locais, que é como nós chamamos os grupos escoteiros espalhados por todos os estados do Brasil, né? E um grupo escoteiro é um organismo formado pelas 4 seções. Quase todos têm lobinhos, escoteiros e sêniores. Alguns possuem clã pioneiro e outros, quando o jovem atinge a idade de pioneiro, mas que não possui um clã, quase sempre esses jovens se tornam adultos voluntários ali, atuam como escotistas ou dirigentes. Perfeito. Guilherme, chefe, só não complementando de forma alguma, mas voltando lá, fazendo uma correlação agora com a maçonaria, é engraçado não, mas é interessante dizer que no ramo lobinho, o fato de ter uma lenda de fundo, e ela se usa no livro de Rudyard Kipling, que trata e educa as crianças a lei da jungle. Eu estou ensinando cidadania para as crianças de 7 a 11 anos através de lendas, de histórias. São contos que são narrados. Fez uma arte, os Bantijaus pularam, a Kaa pegou, então os macaquinhos fizeram arte, a Kaa foi lá, se aproveitou, hipnotizou. Então, através de lendas, de contos, se transmite uma educação de lei, de companhia, de adequada postura, tudo isso. E você perguntou sobre os ritos de passagem. Uma coisa que eu acho muito bacana no movimento escoteiro é a preocupação com o que eu tenho e o que eu vou ter. Imagina uma criança que entrou com 7 anos de idade lá no lobinho, está chegando nos seus 11 anos de idade. Ela está concluindo aquela etapa ali, 10 e meio, começa a se preparar para ir para o movimento escoteiro. Ali ela já se desenvolveu, ali ela conhece todo mundo, ela tem envolvimento com todo mundo, ela já tem suas habilidades, suas especialidades, seus títulos. E ela vai para um ramo novo, onde ela não tem nada. E as crianças lá, os jovens, já são mais velhos. Você vai ter lá as pessoas de 11 a 14, quase chegando nos 15 anos. Então, para se quebrar essa ideia para tentar, na verdade, não perder essa criança na passagem, é feito de uma forma gradual. Então, por alguns momentos, são feitas atividades em conjunto, a alcateia com a tropa escoteira. Em alguns momentos, aquele lobinho já mais velho é convidado a participar de uma atividade escoteira em conjunto. E, enfim, chega o dia em que ele vai passar para a tropa escoteira, o rito de passagem.
É importante que isso é muito orientado no movimento escoteiro. A alcateia e a tropa escoteira estão lado a lado ou no mesmo ambiente, onde um vê o outro. Ele está aqui, ele é lobinho, ele está na alcateia, mas eles estão vendo a tropa escoteira reunida ali na frente. Para quê? Para que não só ele consiga entender que ele está sempre perto daqueles da onde ele saiu, como aqueles que estão ali também conseguem ver, estão ali, vão continuar, tão perto, tão próximos. E aí é feito um rito de passagem, existe aí um desafio. Geralmente é colocado um obstáculo. Antes disso, ele reúne com a alcateia dele, onde ele conviveu os anos, ele renova a sua promessa ali, dá o grande uivo, que é ali a comemoração ou a saudação a Aquelá, a chefe da alcateia, cumprimenta todos os seus colegas, seus irmãos escoteiros, seus irmãos lobinhos, e a Aquelá entrega ele para o chefe do grupo, e não para o chefe da tropa, como mediador da instituição. E o chefe do grupo vai conduzir ele por um desafio, geralmente um obstáculo, ou um tronco para passar por cima, ou alguma coisa que cada tropa ou cada grupo escoteiro desenvolve, e ali ele é entregue para o chefe escoteiro. E a recepção dele do outro lado, na tropa escoteira, ela é vista pelos lobinhos que ficaram aqui, mesmo à distância, para verem que aquele irmão dele saiu e está sendo bem recebido lá. E tem que ter toda essa preocupação, porque existe uma diferença muito grande em desenvolvimento, em idade, em receios. Então, essa preocupação é muito bacana no movimento escoteiro. E causa, o que você falou, né, um rito de passagem, de fato. Da mesma forma, da tropa escoteira para a tropa sênior e também para o pioneiro depois.